sumos e marmeladas 100% natural. Com 95% de polpa de frutas, temos sabores de manga, cajamanga, ananás, goiaba, tamarindo e multifrutos acompanhados de gengibre, com e sem açúcar. Agora disponíveis em embalagens de vários tamanhos. Naturalíssimos, uma produção totalmente da nossa terra. Tenha uma vida saudável. Bom dia, senhores jornalistas de Santo Tomé e Príncipe. Bom dia ao povo de Santo Tomé e Príncipe. Primeiro, agradecer aos senhores jornalistas por estarem aqui, neste momento, para tratarmos de um assunto que é importante, para falarmos sobre Santo Tomé e Príncipe, para falarmos sobre a vida dos santomenses e, sobretudo, para falarmos do nosso presente e do futuro de Santo Tomé e Príncipe. O MDFM é um partido político preocupado com Santo Tomé e Príncipe e, acima de tudo, preocupado com os santomenses. O grito de um santomense é a preocupação do MDFM. Daí que nós não podemos ficar indiferentes sobre os assuntos que têm ocorrido em Santo Tomé e Príncipe, desde a questão da instabilidade e a falta da energia, o problema da água que assola toda a comunidade, os gritos vêm de diferentes zonas. As pessoas clamam por um líquido que é extremamente precioso. Se quisermos dizer, as pessoas clamam pela vida, porque a água é a vida. O grito de desespero também vem dos pais que colocam os seus filhos na escola, que pagam um passe para suportar o transporte escolar, mas que muitas vezes veem esse serviço a serem negado e os meninos a estarem à deriva. Daí que decidimos dar a nossa voz, enquanto um partido político, enquanto este partido que representa Santo Tomé e Príncipe, representa o povo de Santo Tomé e Príncipe, para dizermos aquilo que nós pensamos e aquilo que nós entendemos sobre esses problemas que eu acabei aqui de mencionar. O problema da energia, ele é conhecido. Afinal de contas, Santo Tomé e Príncipe é independente há 50 anos. Ou seja, nós estamos há 50 anos da independência e eu penso, e eu entendo, e eu penso que qualquer santomense de bem entenderá da mesma maneira que aos 50 anos da nossa independência deveríamos estar a discutir qualquer outro assunto e não mais estamos a discutir a questão da energia. O certo é que, passados 50 anos, tivemos sucessivos governos e o problema da energia até hoje ainda é um grande problema para Santo Tomé e Príncipe, para a economia de Santo Tomé e Príncipe e, sobretudo, para a vida do povo de Santo Tomé e Príncipe. Não é concebível, não é aceitável de todo e o MDFM não aceita, eu não aceito enquanto presidente do MDFM e eu penso que qualquer santomense do bem não devia aceitar. Devíamos dar a nossa voz sempre que alguma coisa não estivesse bem, para enfim podermos dizer que não é esse Santo Tomé e Príncipe que nós queremos e não é esse Santo Tomé e Príncipe que nós perspectivamos. Senhores jornalistas e povo de Santo Tomé e Príncipe, o problema da energia é conhecido e é discutido por sucessivos governos. Nós estamos cansados de ideias, nós queremos soluções. E nós sabemos, e o MDFM sabe, e o povo de Santo Tomé e Príncipe sabe, que a solução da energia não passa por insistirmos na ideia dos geradores dependentes de combustível. Sobretudo, da gasolina e do gasóleo, que são meios que nós sabemos o custo à volta disso, mas também sabemos o custo que isso tem também para a vida do povo de Santo Tomé e Príncipe. Tivemos a empresa Terza e muito se falou à volta dessa empresa, dos contratos. Falou-se da corrupção e é verdade, o contrato estava manchado e suspeita de corrupção. Nós todos erguemos a nossa voz para dizer que nós não concordávamos, que esse contrato não representava o interesse de Santo Tomé e Príncipe e não resolvia o problema definitivamente da energia como nós queremos. Daí que o governo decidiu, e penso que fez muito bem,
rescindiu o contrato com a empresa e de lá para cá nós passamos por um momento não muito bom. O Estado foi chantageado na praça pública, um comportamento que o MDFM entende que é inaceitável. Não é possível, em pleno século XXI, em momento em que nós vivemos, um país democrático ser chantageado por uma empresa privada. Mas, como se diz aqui na gíria, nós somos tratados a forma como merecemos. Eu acredito que um Estado que é chantageado por uma empresa que presta um serviço, seja lá qual for, ao ser chantageado por aquela empresa, significa que essa empresa olhou para o mesmo Estado, analisou, avaliou e tirou as suas conclusões. Em outras palavras, a empresa entendeu que estava a tratar com um Estado pouco sério. E ao falar de pouco sério, vamos para a questão concretamente da energia, que é isso que nós vivemos hoje. Hoje o país vive em apagão. O senhor primeiro-ministro e chefe do governo apareceu-nos na televisão pública de São Tomé e Príncipe no dia 27 de novembro, estou a falar 27 de setembro, para nos apresentar um gerador velho, caduco, podemos assim dizer, que foi doado por uma empresa nigeriana. No mesmo dia, o primeiro-ministro deu o ar da sua graça e disse ao povo de São Tomé e Príncipe que dentro de dias teríamos a questão da energia resolvida. Em outras palavras, teríamos uma energia estável a chegar em casa de cada santomense. O certo é que até hoje continuamos com estabilidade energética, o país continua nas escuras e, mais do que isso, tem um impacto muito grande na vida das famílias e do povo de São Tomé e Príncipe. As pessoas veem os seus equipamentos a serem danificados, veem os seus negócios a irem abaixo, porque num país como São Tomé e Príncipe, onde as pequenas famílias dependem dos pequenos negócios, posso citar alguns, como por exemplo, fazer iogurte, fazer gelado, comercializar peixes frescos, e esses peixes são conservados. E num país em que a energia falha, nós estamos a levar a família santomense para a bancarrota, para a miséria. Mas o que mais me incomoda enquanto cidadão e enquanto presidente do partido MDFM, eu gostava de dizer ao governo de São Tomé e Príncipe e ao povo de São Tomé e Príncipe que nós não podemos aceitar, nós não podemos concordar que, mesmo com estabilidade energética, as nossas faturas continuam a subir. Ou seja, não é possível nós termos energia um dia sim, 2 dias não, mas ainda assim no final do mês, quando cada santomense recebe a fatura, o valor da fatura é igual, muito pelo contrário, com a tendência sempre de subir. Isso para nós, para o MDFM, é um governo a roubar o povo, é um governo a levar o povo para a miséria. Num país em que a situação econômica já é bastante difícil, o governo não pode criar um problema e, por sua vez, ainda faturar-nos em cima desse problema. O que eu quero dizer ao povo de São Tomé e Príncipe é que basta olhar na sua fatura, com toda a estabilidade energética que nós temos, mas o santomense continua a pagar a fatura cada vez mais caro. Isso para nós não é nada mais, nada menos do que um governo pouco transparente, pouco sério, manchado de suspeita de corrupção. E nós conhecemos muito bem o país onde vivemos e conhecemos os políticos que administram as nossas vidas e conhecemos os políticos que nos representam. Num país onde ninguém é responsabilizado por nada, cada um faz aquilo que bem entender e nada acontece, só existe um povo que sofre e que paga a fatura. Por isso é que nós dizemos que é a hora de agir. Essa hora de agir não deve ser só um slogan do MDFM. Deve ser um slogan do povo de São Tomé e Príncipe. Temos que agir em dizer não. Temos que agir em dizer que nós não concordamos. Temos que agir a não apoiar a corrupção. Porque nós vivemos num país que está enterrado. Nós vivemos num país que está cada vez a bater no fundo. E nós vivemos num país que hoje a corrupção vem à praça pública e nada acontece e ninguém é responsabilizado por isso. Gostávamos de apelar ao governo para dinamizar esse processo. Mas, acima de tudo, temos que ter a coragem de fazer mais e melhor. Temos a coragem de fazer diferente.
em pleno século XXI e depois dos 50 anos da independência, eu penso que a falácia da energia limpa deve sair da teoria para a prática. Temos que investir definitivamente na energia limpa. A energia dos geradores nós conhecemos. É uma energia que dá muito jeito aos políticos, porque é a partir de lá onde existe o saco azul, onde cada um faz aquilo que bem entender. É lá o caminho da corrupção. Por isso que temos que ter a coragem de travar. Temos que travar antes que seja tarde demais. Há uma geração que vem, há uma geração que não aguenta mais, há uma geração que está levada para a pobreza e para a miséria. Os santomenses deixaram de acreditar. A esperança vai morrendo e as pessoas encontram o caminho da imigração como uma solução. Temos de encontrar uma forma de renovar a esperança dos santomenses, devolver a esperança à juventude e, acima de tudo, criar oportunidades para que as pessoas possam criar riquezas e realizar os seus sonhos. E isso só é possível se tivermos uma energia limpa e, acima de tudo, estável, onde cada um pode fazer o seu plano, organizar o seu negócio e realizar os seus sonhos. Senhoras e senhores, senhores jornalistas, povo de Santo Tomé e Príncipe, o problema da instabilidade da energia não é o único problema que os santomenses vivem. Nós vivemos também um dos maiores e graves problemas. Estou a falar do líquido precioso. Estou a falar da água. A água é um bem precioso. E num país como Santo Tomé e Príncipe, onde os rios estão em todos os funca-funca, nós nunca deveríamos ter problemas de água. Mas o que se vê hoje, e eu acredito que os seus jornalistas estão a par, nós vemos santomenses desesperados a correrem de um lado para o outro à procura do líquido precioso, da água. A água é vida. Como é possível, depois dos 50 anos da independência, depois de nós termos sucessivos governos, já tivemos 19 primeiros-ministros, vários ministros, como é possível ainda temos problemas de água potável? Nós somos um país que tem 1000 km². Somos qualquer coisa como 250 mil em média de habitantes. Não há razões para termos problemas de água. Não devia haver razões para termos problema de água. Nós temos problema de águas por uma simples razão. Os governos e os políticos ainda não entenderam o que é governar. Governar é administrar a vida do povo. Governar é resolver o problema do povo. Governar é criar condições para que o povo viva com alguma dignidade. E criar condições para que o povo viva com alguma dignidade, administrar a vida do povo, é colocar água potável ao alcance da população. É colocar água potável ao alcance do povo de Santo Tomé e Príncipe. Não podemos estar correndo de um lado para o outro como doidos à procura do líquido precioso que é a água. O MDFM não pode concordar com isso. Mas por que nós vivemos isso? É uma pergunta que podemos levantar, pergunta de partida. O povo de Santo Tomé e Príncipe devia perguntar por que depois dos 50 anos da independência nós ainda temos problemas de água. Quando o país tem rios por todos os cantos, não há razão, não há justificação. Nós temos esse problema por uma simples razão. Foram 50 anos de corrupção, foram 50 anos de roubalheira, foram 50 anos de abuso de poder. Ninguém pensou no povo, ninguém priorizou o povo. Por isso que hoje ainda temos problema da energia e ainda temos problemas de água. O apelo que o MDFM gostava de fazer a este governo é que devíamos priorizar, e temos que priorizar o problema da água. O problema da água deve ser resolvido. Temos que encontrar um mecanismo para resolver esse problema da água antes que seja tarde demais. O primeiro-ministro deve sair da teoria para a prática, deve deixar de falácias e começar a trabalhar. Deve mostrar ao povo de Santo Tomé e Príncipe trabalho, deve mostrar liderança. E liderança é coragem, é ousadia, é a capacidade de resolver os problemas que assolam o povo de Santo Tomé e Príncipe. Minhas senhoras e meus senhores, povo de Santo Tomé e Príncipe, há escassos dias ouvimos grito dos pais. Os pais desesperados porque pagam uma taxa pelo passe escolar, cujo objetivo é o transporte, o autocarro, pegar os meninos nas suas casas, trazer à escola e levar de volta para casa.
mas nós ouvimos grito de desespero dos pais. Os pais pagam o passe, mas veem os seus filhos a serem privados desse serviço que já está pago e que é pago previamente. O MDFM ia tomar conhecimento disso. Nós não concordamos e nós instamos o governo de Santo Tomé e Príncipe, instamos o Ministério da Educação, que não é aceitável, não é permitível, se as crianças são realmente o futuro de Santo Tomé e Príncipe, e são, temos que priorizar as nossas crianças. Temos que criar condições para que as crianças tenham acesso ao transporte escolar. Aliás, esse transporte escolar é um serviço que é pago pelos pais. E nós não podemos aceitar. Os meninos muitas vezes não chegam em casa, os pais ficam preocupados, ninguém diz nada, ninguém esclarece nada e ninguém é responsabilizado por nada. Não é possível vivermos num país desta maneira. Não é possível continuarmos a viver num país de faz de conta. Temos de ter coragem de assumir a nossa responsabilidade, de responsabilizar as pessoas que estão à nossa volta, quando elas não fazem aquilo que deviam fazer. E o povo deve também responsabilizar sucessivos governos por não terem correspondido à expectativa do povo. E o povo sabe muito bem como e quando deve fazer isso. O povo sabe quando deve responsabilizar as pessoas que administram mal as nossas vidas. Não é esse Santo Tomé e Príncipe que nós queremos. E eu acredito que também não é esse Santo Tomé e Príncipe que vocês querem. Não é esse Santo Tomé e Príncipe que eu quero, que eu sonho, que eu desejo para mim, para meus filhos, para vossos filhos, para Santo Tomé e Príncipe e para a geração que possa vir. Queremos um Santo Tomé e Príncipe onde possamos ter paz, tranquilidade, acima de tudo que as nossas motivações possam continuar vivas e que nós possamos sonhar, realizar os nossos sonhos. Quero viver num país, num Santo Tomé e Príncipe, onde o menino de Ribeira Afonso, ou de Santa Catarina, ou da região autônoma do Príncipe, ou de Caçuma, ou de Monte Café, seja lá onde ele estiver, ele possa acreditar que ele vive num país que tem oportunidade para ele e tem oportunidade para qualquer santomense. Gleba TV, informação que podes confiar.